Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Romancista como Vocação, do Haruki Murakami. Faz tempo que eu não venho aqui no canal falar exclusivamente com os escritores que acompanham aqui o canal, mas hoje então vai ficar essa dica, principalmente para os escritores que são romancistas, mas também serve para todos, inclusive para leitores que gostam de conhecer um pouquinho mais sobre o processo criativo, dos seus escritores preferidos. Então esse livro do Haruki Murakami, ele fala um pouco da história dele enquanto um escritor de romances. E é muito interessante, traz muito aprendizado e também traz muito consolo assim, pra gente que escreve e que às vezes fica pensando, nossa, é difícil, não é simples, mas a gente sabe que não estamos sozinhos, né? Então, para quem não conhece, o Haruki Murakami, ele é um escritor japonês, um dos grandes escritores contemporâneos, talvez o mais importante aí do Japão, da literatura japonesa. Ele tem a sua obra traduzida por muitos países, em muitos idiomas. Ele já recebeu prêmios muito importantes e ele então fez esse livro contando um pouquinho da história dele. Eu vou ler aqui algumas passagens, eu gostaria de ler o livro todo porque é muito legal. Eu marquei aqui muitas passagens, mas por conta do tempo vou ler apenas algumas. Mas eu sugiro, que principalmente para quem é escritor que leia, ele passa aqui desde falar se o romancista é generoso, o início da carreira de um romancista, fala sobre prêmios literários, originalidade, fala sobre as escolas, e tudo mais. Então é bem interessante de conhecer esse processo. Tem alguns momentos aqui do livro que eu achei assim que talvez ele tenha exagerado um pouco em contar, histórias muito pessoais e particulares, mas fazem parte da história dele aqui, então vale a pena conhecer. Já no primeiro capítulo aqui, quando ele vai falar, se os escritores, se o romancista é generoso, ele já fala o seguinte: escritores são basicamente egoístas, orgulhosos e muito competitivos. Não vou nem comentar. E aí ele vai continuar falando, de quando as pessoas falam, qualquer um pode escrever um romance. Ele fala, por isso eu acho que falar que qualquer um pode escrever um romance não é nada errado, é até um elogio. Aí ele vai comparar, com um ringue de batalha, e ele fala, subir no ringue pode ser fácil, mas permanecer nele por muito tempo não. Os romancistas sabem disso. Escrever 1 ou 2 romances não é muito difícil, mas continuar escrevendo por muito tempo e viver disso é uma tarefa árdua. Talvez seja impossível para pessoas normais, pois, digamos assim, é necessário algo especial. É claro que é necessário certo nível de talento e também de determinação. Além disso, a sorte e a coincidência são fatores importantes nesse e em muitos outros acontecimentos da vida. Mas, acima de tudo, é necessário ter algum tipo de competência. Algumas pessoas são dotadas delas, outras não, mas sempre podem conquistá-la com certo sacrifício. Ainda se sabe pouco sobre essa competência e parece que é raro falar sobre isso abertamente. Ela não pode ser visualizada nem verbalizada, mas de qualquer forma os romancistas sabem muito bem quão árduo é continuar sendo romancista. E aí ele vai falar mais pra frente, de que não tem muito sentido de ser competitivo, porque a vendagem de um livro não cai 100 mil exemplares porque a vendagem de outro aumentou 100 mil. Pelo contrário, se o livro de um novo escritor vender bem, toda a indústria literária poderá ser favorecida, aumentando a venda geral de livros. E com relação a isso, eu tenho visto um movimento muito bacana, principalmente aqui no Brasil, de novos autores que estão realmente fazendo esse movimento colaborativo de um ajudar a divulgar o outro, de um falar do outro, e isso é muito bacana porque com certeza os leitores vão ler muito mais livros na vida deles do que nós seremos capazes de escrever. Então, sim, um leitor que lê o meu livro, por exemplo, vai ler o livro de um outro amigo, vai ler de outro, e assim todo mundo se beneficia com isso. E é o que o Murakami
fala, né? Aí depois eu achei um outro trecho muito interessante, que é até uma discussão, né, que se tem muito sobre a inutilidade, né, da arte, e é que o Murakami traz pro romance, né? E ele fala: eu entendo esse sentimento. Escrever romances é de fato algo extremamente ineficiente. No limite, e com certo exagero, podemos dizer que o escritor é aquele que tem necessidade de fazer o que é desnecessário. Mas para os romancistas, a verdade está escondida justamente nessa parte desnecessária, cheia de rodeios. Pode parecer que estou usando um argumento rebuscado, mas os romancistas em geral realizam seu trabalho acreditando nisso. Então, é natural que haja a opinião de que romancistas são desnecessários nesse mundo, e de que são extremamente necessários neste mundo. Depende da época e do campo em que nos baseamos. E aí, mais pra frente, ele vai falar, né? É apenas uma opinião pessoal, mas acho que basicamente escrever romances é algo bem maçante. Aí, um pouquinho mais pra frente, escrever romances é isso. Dá muito trabalho e é bastante tedioso. No caso de romances longos, o trabalho minucioso vai durar dias e dias e dias e dias, quase uma eternidade. Somente as pessoas com vocação para isso ou que não sentem sofrimento nessa atividade conseguem continuar por muito tempo nela. Bom, é verdade, né? Eu, como também uma escritora de romances, sei muito bem como é isso de ficar dias e dias e dias, meses e meses, anos e anos trabalhando num livro. E depois que você termina, ainda tem toda a parte de revisar, revisar, revisar. Parece uma eternidade, realmente. E é legal que o Murakami, ele além de escritor, ele também é um maratonista. E ele compara muito, né, a escrita dos romances com essa questão da maratona, né? É uma tarefa que requer uma resistência, né? É uma tarefa de longa duração e você precisa ser persistente. E mais pra frente ele vai falar, né, que ele só consegue escrever porque ele gosta muito disso, ele sente prazer. E ele fala: na verdade, acho que não tem sentido escrever se esse ato não for agradável. Não consigo entender a ideia de que escrever romance seja um sofrimento. Acho que romances devem ser escritos com facilidade, como se brotassem naturalmente. Então ele fala, né, que para ele isso é algo que vem muito naturalmente. E aí ele vai falar também sobre a questão dos prêmios, né? Ele que é um escritor que ganhou diversos prêmios, mas ele não tem uma, né, não se prende a isso. Então ele fala: para um escritor de verdade, há muitas coisas mais importantes do que prêmios literários. Uma delas é a sensação de estar produzindo algo significativo, e outra é a crença de que existem leitores, independente de quantos, que avaliam essa produção de forma justa. O prêmio literário pode acrescentar brilho a uma obra específica, mas não consegue lhe oferecer vida. Claro, isso é uma coisa que nem precisa ser dita. Então, é bem legal também essa visão que ele tem, né? E aí ele fala também, né? Nem preciso dizer que o que fica para a posteridade são as obras e não prêmios. E aí, mais pra frente também, ele fala um pouco sobre a questão da escrita dele, né? Ele vai falar que cada geração tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E ele fala sobre ele, né? Que escreve há mais de 35 anos, então ele vai falar: durante esse tempo, nunca duvidei do que estava fazendo, nem fiquei ansioso. Pensava de forma otimista. Só consigo escrever desta maneira, então não tem outra opção a não ser de escrever assim. Qual é o problema? Eu também achava que os meus romances tinham falhas, mas que provavelmente conseguiria escrever obras de melhor qualidade em breve. Então, mais ou menos você não ser tão autocrítico, né? Porque os nossos primeiros livros realmente não são geralmente os melhores, né? A gente vai evoluindo, né, cada vez mais. Então também é preciso que a gente seja um pouco generoso com a gente mesmo. E ele diz aqui: para concluir, se você deseja escrever um romance, observe atentamente seu entorno. O mundo pode parecer monótono, mas está cheio de diamantes brutos, atraentes e misteriosos. Romancistas são aqueles que conseguem identificá-los. E ainda melhor, eles são oferecidos quase gratuitamente. Se você tiver um bom par de olhos, conseguirá escolher e coletar livremente essas pedras preciosas brutas. Existe uma profissão mais fascinante do que essa?
Então essa é uma dica aqui que o Murakami dá, né, de olhar a realidade e ter realmente esse olhar de captar esses diamantes brutos, né? Ele fala que essa é uma das grandes sacadas que os escritores têm, né? Conseguir olhar as coisas às vezes que são simples ou que são banais ou que passam despercebidas para as outras pessoas e transformar isso, né, em livros, em histórias. Ele fala: acho que é importante adquirir o hábito de observar detalhadamente os acontecimentos e fenômenos à sua frente. Olhar com cuidado e atenção as pessoas, enfim, tudo à sua volta. E refletir sobre tudo. Falei refletir, mas não há necessidade de julgar as coisas, avaliar se estão corretas ou não. As conclusões devem ser deixadas pendentes e adiadas pelo maior tempo possível. O importante não é chegar a uma conclusão, mas manter na mente a imagem nítida das coisas do jeito que são, da forma mais próxima possível da realidade, para que sirvam de material. Bom, deixando a sociedade de lado, acredito que na medida do possível, uma pessoa que almeja ser escritora deve aceitar as amostras como elas aparecem e acumulá-las, em vez de tentar chegar a uma conclusão rápida. É importante criar dentro de si certa margem para que um grande volume de matérias-primas seja depositado. Sei por experiência própria que os julgamentos inteligentes e sucintos e as conclusões lógicas não são muito úteis para quem escreve romances. E aí ele fala uma frase do James Joyce, né, que diz: imaginação é memória. Então, com essas palavras aqui do Murakami, eu apresento para vocês o livro, né? Recomendo, então, para quem gosta de escrever, e especialmente para os romancistas, que leiam Romancista como Vocação, do Haruki Murakami. É isso. Deixem os seus comentários aqui no vídeo, encaminhem para os colegas que vocês acham que possam gostar. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, deixe o seu like. E também, toda quinta-feira, estamos aqui com um novo conteúdo, falando de livros, de literatura, falando com os escritores. E é isso. Até semana que vem e muito obrigada pela companhia.